Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Eu sou o Leandro Barreto e galera, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a inteligência artificial, tá? Existem alguns caminhos que a inteligência artificial está indo e eu queria conversar um pouco com vocês a respeito. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui. Como eu falei, eu sou o Leandro Barreto e aqui galera, nesse canal eu costumo falar sobre carreira internacional, sobre vida fora, né? A gente mora aqui na Holanda e eu amo esse país aqui e eu dou dicas também, né, de imigração, enfim, e também eu sou da área de tecnologia, então eu tô trazendo mais esses assuntos aqui de tecnologia e inteligência artificial nesse canal, porque é minha área de domínio, então eu tento simplificar ao máximo possível, tá? Se eu falar algum tecnês aqui, me desculpe, mas a ideia aqui é trazer a informação mastigada para vocês de uma forma que todo mundo entenda, beleza? E galera, o assunto de hoje aqui vai ser inteligência artificial. Eu fiz um vídeo, né, na semana passada sobre a inteligência artificial. Eu acho que ficou até um pouco confuso, porque eu falei que eu não ia conversar, que eu não ia falar sobre MCP, por exemplo, eu acabei falando um pouquinho lá no vídeo. Mas aqui a ideia agora é digerir um pouco mais da informação para você entender, né, aonde a gente está no dia de hoje. Para isso, galera, eu criei aqui um quadro Miro, como vocês sabem, eu adoro essa ferramenta. E eu tenho um mind map aqui. Então, primeiro, galera, eu quero falar aqui sobre os agentes. Os agentes, no vídeo passado, eu acabei chamando de chat, porque era uma forma mais, assim, conhecida para falar. Mas, no geral, o chat, ele nada mais é do que um agente de inteligência artificial. O que é esse agente? O agente, ele é uma inteligência artificial que vai te ajudar, né, a pensar sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, se você quer planejar alguma coisa, você vai lá no chatzinho, né, do ChatGPT, por exemplo, ou do Gemini, por exemplo. Eu gostaria de planejar a minha viagem para Tóquio, por exemplo. Então ele vai lá e te ajuda a planejar a viagem. E ele é o cérebro disso, porque ele sabe como fazer. Por detrás dos panos, ele tem um caminhão de informações que, baseado no que você pede para ele, ele vai lá e transforma aquilo em realidade. Então eu coloquei aqui algumas opções, né? Então, por exemplo, se a gente quer criar uma nova imagem, a gente pede para ele criar a imagem usando, por exemplo, né, ou imagem ou vídeo, tá? Nesse exemplo aqui pode ser imagem ou vídeo. Então, por exemplo, a gente tem o Sora, que é do ChatGPT, e a gente tem o Nano Banana do Gemini. Ambos funcionam super bem. Então, se você for lá no Sora, por exemplo, se você tiver a conta Pro ou Premium, ele vai funcionar super bem. É inacreditável, inclusive, a gente vê a capacidade de transformação de imagens e vídeos que a gente tem hoje, né? Então, se você pensar há 10 anos atrás, por exemplo, nossa, 10 anos? Não, pelo amor de Deus. No começo desse ano, as imagens e os vídeos que eram gerados eram completamente diferentes do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o Nano Banana, ele consegue gerar imagens tão reais que, se você entrar, por exemplo, hoje em dia no próprio YouTube, grande parte dos thumbnails eles foram feitos por IA e às vezes até nem parece de tão perfeito que fica. Existem até canais dark, né, tanto no YouTube quanto no Instagram e TikTok também, que estão criando vídeos com a inteligência artificial, e o negócio ele é tão assim, parece tão real que às vezes até engana. Isso inclusive levanta até a questão do até onde a gente pode ir. Falando um pouco de uma outra parte aqui, é o Deep Thinking, ou pensamento mais profundo, né? Dessa parte aqui de chat, que inclusive eu falei e não adicionei, que o chat é o texto, né? Não é aqui dentro, é aqui.
Que inclusive a visão de túnel é uma coisa engraçada, porque o chat estava lá na minha frente e eu não vi, mesmo editando a página. O Deep Thinking, ele nada mais vai ser do que um pensamento muito mais profundo em determinado tópico. Então, ele tem diversas camadas, né, de conversa. Você tem uma conversa rápida, que ele usa o que já existe como resposta. E o Deep Thinking, ele vai começar a fazer match das coisas que existem. Então, por exemplo, você está querendo pesquisar algum trend futuro em relação à inteligência artificial, Então você vai lá e coloca no prompt, baseado nos dados XPTO e baseado nos dados de mercado, por exemplo, qual é o futuro da inteligência artificial. Então ele vai não só usar os dados que já existem, como ele também vai planejar o futuro em relação a isso. Outra coisa, se você tiver pensando em algum negócio mais assim, um novo produto para ser lançado, alguma coisa do tipo, o Deep Thinking ele vai te ajudar a pensar em estratégias que pode dar certo, pode não dar certo, enfim. Ou se você estiver fazendo um research, né, criando um artigo novo, alguma coisa do tipo, ele vai te ajudar a pensar de outras formas, né? Vamos dizer assim. A diferença entre o Deep Thinking e o chat é que o chat ele é muito mais rápido. O Deep Thinking ele normalmente demora muito mais para pensar, porque ele consome vários recursos, daí ele começa a criar modelos baseado no que já existe e no seu input, né? Para te entregar alguma coisa muito mais assim, muito mais detalhada. Então vamos lá, essa parte aqui ela ficou tão complexa, galera, que eu gravei, aí quando eu tava vendo para editar eu falei, caraca, parece que eu deixei o negócio mais complicado ainda. Então o que eu fiz? Eu pedi pro Gemini me ajudar a separar o que é o Deep Thinking e o que é o chat via agentes. Então ele me deu essa tabelinha que eu vou deixar em algum lugar aqui do vídeo, que basicamente é o seguinte, galera, o Deep Thinking ele vai ajudar em lógica, em matemática, em coerência, ele vai realmente pensar utilizando um método, né, chamado de Chain of Thoughts, ou cadeia de pensamentos. A diferença, galera, é que o chat via agente ele é muito mais rápido e dinâmico. O Deep Thinking ele vai consultar diversos agentes, vamos chamar assim, né, diversos cérebros diferentes, um vai conversar com o outro e ele vai aprender com ele mesmo. Então, qual que é a diferença básica, né? A diferença é que um é para você fazer uma pesquisa ou pedir para a inteligência artificial fazer alguma ação para você, e o Deep Thinking ele é para resolução de problemas mais complexos. Então, por exemplo, provar um teorema ou pensar em alguma lógica matemática, resolver algum problema matemático, né? Ou até mesmo criar um código baseado em um problema. Então essas são coisas que o Deep Thinking ele ajudaria. Então mais ou menos eu acho que essa é a diferença entre o pensamento mais profundo, né, e o pensamento via agentes. Eu coloquei o chat aqui, acabei de ver. Bom, vamos remover. Essa é a parte dos agentes, né, o cérebro pensante. O MCP, como eu comentei, ele é um pouco mais... Ele é um conector do cérebro. O que eu quero dizer com isso? Eu dei o exemplo do Neil, né, querendo aprender o karatê no outro vídeo, porque ele é a ponte entre o cérebro e todas as ferramentas que existem. Então, um exemplo aqui que eu coloquei, desculpa de ter colocado em inglês, mas às vezes eu vou escrevendo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um agente e eu quero que o agente faça um sumário, né, um resumo do meu dia baseado nos e-mails que eu troquei, eu preciso do MCP para fazer a ponte entre a inteligência artificial do agente e o meu e-mail. Quem faz essa ponte é o MCP. E aí ele pode estar conectado com o Gmail, ele pode estar conectado com outras ferramentas, enfim, cada plataforma hoje libera esse MCP
para ele ser como se fosse um robô visualizando o que tem de disponível e o que não tem de disponível para ele saber como te entregar melhor esse resultado. Então, isso é uma coisa assim, bem assim, alto nível, e eu espero que seja claro agora para vocês. Falando um pouco agora aqui, ó, passando na frente, a galera tá falando muito sobre vibe coding. Vibe coding, galera, em um contexto super simplificado, ele nada mais é do que você pensar em algum produto, alguma feature nova, enfim, e você digitar um comando usando o chat, por exemplo. Falando assim, olha, crie um produto que seja assim, que tenha essas funcionalidades, o use case ele é assim, etc, etc. Quando você faz isso, quando você conversa com a IA dessa forma, ela gera o código para você e gera um produto novo, por exemplo. Qual que é o lance disso, tá? O grande lance disso é que a IA ela não vai pensar na segurança, ela não vai pensar na escalabilidade, ela não vai pensar em várias outras coisas que um desenvolvedor comum pensaria. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, é muita galera de produto falando, é só criar um MVP e jogar no mercado. Mas não é assim, porque se você joga um produto no mercado e não trabalhou o código em relação à segurança, em relação à escalabilidade, o que acontece se esse produto der certo? Imagina só, você tem um produto, lançou 100 usuários, daí ele começa a escalar. 1.000, 10.000, 1 milhão, o produto começa a travar, para de responder, e aí, o que as pessoas vão pensar? Vão parar de usar. E o pior, né, às vezes pode até queimar o produto, porque a galera vai falar assim, não importa quantos patches você lance, né, a galera vai olhar o produto e vai falar assim, não deu certo. Um exemplo não tão bom assim, eu acho que foi o Cyberpunk, por exemplo, quando ele lançou, né, você que é gamer vai saber, quando o Cyberpunk lançou tinha uma porrada de protótipo, não sei se foi vibe coding, mas não importa quantos patches eles lançavam, hoje eu, por exemplo, primeiro que eu não tenho tempo, e segundo é que eu não tenho interesse mais em jogar esse jogo, por exemplo, porque para mim foi muito ruim a experiência, então esse é o grande lance. Pode ser rápido para lançar no mercado, mas sempre você vai precisar de alguém técnico para rever o que foi feito e criar coisas que são, né, factíveis para o mercado atual. Problemas comuns da inteligência artificial. Eu coloquei aqui duas coisas assim, né? Primeiro, a alucinação. Alucinação, galera, isso é uma coisa que sempre acontece porque a IA ela é treinada para sempre te dar alguma resposta e muitas vezes essa resposta ela é errada. Então por isso que a gente precisa ter o pensamento crítico para sempre analisar as respostas da inteligência artificial antes de tomar alguma ação. Existem alguns casos, inclusive, se você vê, né, no X, no Twitter, enfim, existem alguns casos de inteligência artificial respondendo assim, ok, vou apagar o banco de dados ABC, daí o programador ele intervém, ele fala, não, pera lá, esse banco de dados é de produção, e aí a inteligência artificial responde assim, opa, é verdade, você tem razão, é o banco de produção. Então existem vários casos aí de que a inteligência artificial ela vai fazendo coisas que às vezes não é muito o que a gente queria. Inclusive, né, eles algumas vezes se perdem na conversa. Por isso que eu coloquei aqui, se perdem na conversa. Porque às vezes a gente está conversando com eles não conseguem entender todo o contexto. Parece que conversando ele sempre tenta refazer o pensamento ou como se fosse uma conversa nova. Existe uma técnica aqui para evitar isso, que é salvar o histórico, né? Ou salvar a memória. Ou criar instruções. Algumas ferramentas, como o ChatGPT, ele te deixa criar projetos.
ele te deixa criar projetos. O Gemini, chamadas gemas. Então, para cada projeto e para cada gema, você consegue separar os tópicos, separar os assuntos. Isso é uma dica pro aí para conseguir evitar essa perda de informações. Qual que é o futuro aqui, galera? O futuro que eu acho é que a inteligência artificial, ela ajuda sim a gente, ajuda muito, mas a gente precisa parar para poder pensar antes de agir. No vídeo que eu fiz anterior também, eu comentei a respeito de muitas informações estarem sendo feitas sem o crivo humano, né? Então, existem várias postagens no LinkedIn, por exemplo, que é claramente a inteligência artificial que criou, e a gente tem alimentado essa base de informações. No passado, a inteligência artificial foi treinada a partir de humanos, e hoje tem tanta coisa publicada por robô que a gente precisa evitar que a gente caia naquele negócio de, pô, se o robô falou, eu vou fazer isso. A ideia não é essa. A ideia é ter um pensamento crítico a respeito das coisas que estão sendo geradas. Sempre pensar, pô, mas será que é isso mesmo? Aqui eu coloquei um TED, né, que eu vi hoje de manhã, eu achei ele sensacional, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês verem, ele fala exatamente sobre isso, como ter um pensamento crítico, né, sobre a inteligência artificial. É muito bom, vale a pena ver, e é por isso que eu adicionei aqui Human in the Loop, que é a gente nunca perder a humanização em relação às coisas que a gente faz e utilizar a inteligência artificial como um aliado poderoso para a gente entregar alguma coisa ou até mesmo aprender coisas novas. Não delegar 100% para a inteligência artificial, mas usar o pensamento crítico a nosso favor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui e se inscreve no canal, que muito provavelmente vai ter muito mais assuntos sobre isso no futuro, beleza? Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!